Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. O Palmeiras corre risco de ficar fora da Libertadores 2025. E o motivo é de deixar qualquer torcedor indignado. Assim como aconteceu com o Boca Juniors em 2015, quando foi excluído da Libertadores por conta de agressões contra jogadores do River Plate. O Palmeiras corre sério risco de ficar fora da Libertadores de 2025, e os motivos são de deixar qualquer torcedor completamente indignado. Não estamos falando de uma eliminação dentro de campo por falhas técnicas ou má fase do time, o que está em jogo agora é muito mais grave, muito mais profundo e assustador. Uma possível punição histórica nos bastidores da Conmebol, que ameaça arrancar do Verdão o direito de disputar a principal competição do continente no próximo ano. Informações exclusivas que circulam nos corredores da entidade revelam uma pressão intensa do Cerro Porteño após um episódio polêmico ocorrido no Allianz Parque, envolvendo acusações de racismo contra torcedores palmeirenses. Segundo fontes confiáveis e bem posicionadas dentro da própria Conmebol, o que realmente está movimentando os bastidores da entidade sul-americana não é apenas a denúncia de atos racistas supostamente praticados por torcedores do Palmeiras contra o Cerro Porteño, mas sim uma crise política sem precedentes envolvendo a presidente Leila Pereira e a cúpula da Conmebol. Tudo começou após a dirigente palmeirense se posicionar de forma dura e pública contra a leve punição aplicada pela entidade aos torcedores do Cerro, que protagonizaram episódios racistas contra o jogador palmeirense Luiz em solo paraguaio. Leila não apenas cobrou mais rigor nas penalidades, como sugeriu abertamente que os clubes brasileiros deveriam considerar deixar a Conmebol e migrar para as competições da CONCACAF, em busca de mais justiça e profissionalismo no futebol continental. Essa fala, explosiva e inédita, caiu como uma bomba nos corredores da Conmebol, e segundo relatos de bastidores, o presidente Alejandro Domingues agora estuda uma punição exemplar ao Palmeiras, não como consequência direta dos episódios ocorridos no Allianz Parque, mas como uma resposta velada, quase pessoal, à postura combativa e independente da presidente alviverde. Se isso se confirmar, estaremos diante de uma das decisões mais políticas e controversas da história da Libertadores, com o risco de ver um dos clubes mais vitoriosos da América sendo usado como exemplo em uma guerra de poder. Agora é hora da torcida mostrar a força que tem. É hora de todo palmeirense se unir, levantar a voz e cobrar justiça, equilíbrio e respeito à história do nosso clube. Não podemos aceitar que interesses políticos e disputas de bastidores definam o destino de uma equipe que conquistou o continente com suor, raça e competência. Compartilha esse vídeo, espalha a verdade e mostra que o Palmeiras não está sozinho nessa batalha. Porque quando tentam derrubar o Verdão fora das 4 linhas, é a nossa paixão que entra em campo. Você acredita que essa punição é justa, ou que estamos diante de uma armação nos bastidores? Comenta aí. Segunda notícia. Com 4 rodadas disputadas, Palmeiras repete campanha campeã do Brasileirão de 2023. O Palmeiras parece ter embalado na temporada. Na última quarta-feira, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira venceu o Internacional por 1-0. Pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e chegou à 3ª vitória seguida no torneio, permanecendo invicto no torneio. Após 4 rodadas, o Verdão repete a campanha no Brasileirão de 2023. Até agora, o Palmeiras tem um empate, contra o Botafogo 0-0 e 3 vitórias contra Sport 2-1, Corinthians 2-0 e Internacional 1-0. No Brasileirão, mesmos resultados obtidos no torneio em 2023, quando a equipe terminou o ano levantando a taça. Em 2025, com 10 pontos, o Alviverde é o segundo colocado, empatado com o líder Flamengo. No Brasileirão de 2 anos atrás, nas 4 primeiras rodadas, o Verdão tinha o mesmo número de triunfos, contra Cuiabá 2-1, Corinthians 2-1 e Goiás 5-0, e um empate com o Vasco 2-2. Com isso, no mesmo momento, ocupava também a vice-liderança, 2 pontos atrás do Botafogo. Naquele ano, o Verdão mal ficou na liderança, mas na reta final do torneio conseguiu uma arrancada histórica, eliminando 1 pontos de distância para o Glorioso, que liderou praticamente todo o Brasileirão. O Alviverde só perdeu a invencibilidade na 11ª rodada quando perdeu do Bahia. Além disso, em 2023, o Palmeiras só assumiu a ponta na 34ª rodada e faturou o título em campanha com 20 vitórias, 10 empates e 8 derrotas.
No momento, o time comandado por Abel Ferreira defende uma invencibilidade de 8 jogos, sendo com 5 vitórias consecutivos, a melhor sequência da equipe na temporada. Visitante indigesto, o Alviverde segue a maratona de jogos fora de casa e agora tem pela frente o Fortaleza, pela 5ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam neste domingo às 18h30 de Brasília na Arena Castelão, em Fortaleza. Terceira notícia. Uma das revelações mais impactantes dos últimos tempos acaba de atingir em cheio o coração do futebol brasileiro. Rafael Claus, um dos árbitros mais respeitados e conhecidos do país, teria feito uma confissão surpreendente em uma conversa reservada. Ele revelou que foi obrigado a apitar com má vontade contra o Palmeiras em uma de suas últimas partidas apitadas envolvendo o Verdão. A declaração caiu como uma bomba entre torcedores, comentaristas e ex-jogadores. O que deveria ser apenas mais um jogo no já conturbado calendário nacional, agora se torna um símbolo de algo muito maior. O colapso da confiança na arbitragem brasileira e a fragilidade da independência dos juízes de campo diante das pressões nos bastidores. De acordo com fontes próximas ao árbitro, Rafael Claus teria sido alvo de uma forte pressão psicológica antes mesmo do apito inicial. Essa pressão, segundo relatos, veio de figuras influentes do meio futebolístico, que sugeriram, ou melhor, impuseram, que ele deveria tomar decisões que favorecessem o adversário do Palmeiras. Apesar de sua carreira marcada por profissionalismo e postura firme em campo, Claus teria se sentido encurralado, forçado a agir contra sua ética para atender aos interesses obscuros que pairam sobre o futebol brasileiro. O desconforto com a situação era visível para quem acompanhou a partida, mas ninguém imaginava o que estaria por trás de decisões polêmicas tomadas naquele jogo. O impacto dessa possível revelação foi imediato e devastador nas redes sociais. A torcida do Palmeiras, uma das mais apaixonadas e engajadas do país, se sentiu profundamente traída. Para muitos palmeirenses, a ideia de que uma partida decisiva pode ter sido manipulada por pressões externas representa um dos maiores escândalos dos últimos anos. As arquibancadas, tanto físicas quanto virtuais, explodiram em revolta. Cobraram respostas da CBF, exigiram uma investigação séria e clamaram por justiça. A confiança no sistema de arbitragem, que já vinha sendo desgastada por erros e polêmicas, agora parece ter atingido o seu ponto mais crítico. Será que a integridade do futebol brasileiro está de fato sendo comprometida nos bastidores? A possível confissão de Rafael Claus também abriu um debate urgente e necessário. Até que ponto os árbitros brasileiros realmente têm autonomia para atuar com isenção? As pressões de dirigentes, patrocinadores, bastidores políticos e até da própria mídia esportiva são reais, constantes, e como agora parece evidente, perigosas. Árbitros que deveriam representar a imparcialidade dentro das 4 linhas, estão sendo colocados em situações insustentáveis. E se até um nome de peso como Claus, com vasta experiência em clássicos e finais, se sentiu coagido, o que dizer dos árbitros menos conhecidos e com menos respaldo? O caso escancara uma ferida que há muito tempo vem sendo ignorada. O futebol brasileiro, já marcado por polêmicas e desconfianças, agora precisa lidar com algo ainda mais grave. A suspeita de manipulação por imposição direta sobre quem tem o poder de decidir dentro de campo. Rafael Claus, um árbitro de Copa do Mundo, agora se vê no centro de um furacão que coloca em xeque não só sua carreira, mas todo o sistema que sustenta o esporte nacional. A credibilidade das competições está por um fio, e torcedores exigem transparência, fiscalização e mudanças urgentes. Esse caso pode ser apenas a ponta do iceberg de uma estrutura viciada, que precisa ser desmontada e reconstruída. Caso contrário, o futebol deixará de ser decidido no talento dos jogadores e passará a ser um jogo de cartas marcadas, controlado nos bastidores. Seguiremos acompanhando cada novo capítulo dessa história com a atenção que ela merece. Aqui, você encontra as principais notícias do Palmeiras diariamente. Com responsabilidade e compromisso, inscreva-se no canal, ative o sininho. Deixe seu like, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!